Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre 3 bons exemplos de 3 bons ativos, 3 bons fundos imobiliários para você aí analisar, para você estudar, para você entender os fundamentos e possivelmente aí iniciar os seus investimentos nessa classe de ativos. Então aí você que tem interesse em começar os seus investimentos em renda variável, tem interesse em começar a investir em fundos imobiliários, ao longo desse nosso vídeo aqui eu vou te apresentar 3 bons exemplos de 3 bons fundos que eu começaria investindo hoje, se eu fosse começar a investir hoje em fundos imobiliários, certo? Então são 3 bons exemplos de 3 bons ativos da nossa Bolsa de Valores. Então, dito tudo isso, eu já te peço aqui para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como a gente comentou, ao longo desse nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre 3 bons exemplos de 3 bons fundos de investimentos imobiliários, 3 bons fundos imobiliários para um investidor ali mais iniciante, para você que está querendo começar a investir nessa classe de investimentos. Então eu vou te trazer aqui 3 bons exemplos de 3 bons ativos para você estudar, para você analisar os fundamentos, os números desses fundos, e aí, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua análise, iniciar ou não o investimento nessas aplicações, o investimento ou não nesses ativos. Só lembrando aí para você que não conhece, os fundos imobiliários são ativos de renda variável negociados em bolsa de valores que nos permitem investir no setor imobiliário brasileiro, certo? E a gente tem um vídeo aqui onde a gente aprofundou tudo que você precisa saber sobre essa classe de investimentos. Eu vou deixar o link dele aqui em cima e na descrição do nosso vídeo, certo? E agora a gente vai aqui para a nossa listagem desse nosso vídeo aqui, que eu vou te apresentar 3 bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários negociados na nossa bolsa de valores. E o primeiro exemplo, a primeira opção de bom fundo imobiliário da nossa bolsa que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje é exatamente o KNRI11, certo? Um excelente fundo aí híbrido da nossa bolsa de valores que investe tanto em galpões logísticos como em escritórios comerciais. E aí, falando um pouquinho sobre os números do KNRI11, ele é um fundo que tem suas cotas hoje sendo negociadas na casa de R$ 164, então é um fundo aí bem acessível para você começar a investir. Um fundo que tem no seu patrimônio líquido hoje um patrimônio composto por 3,9 bilhões de reais, então um fundo com patrimônio bem robusto, bem sólido, e é um fundo que ele paga ótimos dividendos, pagando aí no último mês R$ 1 em dividendo por cota para o seu investidor, para o seu cotista. E já que a gente falou sobre dividendo, o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, quanto que esse fundo pagou nos últimos 12 meses para o seu cotista, está em torno aí de 7,5% nesse acumulado dos últimos 12 meses. Então é um fundo aí com bons números, com bons indicadores, com um patrimônio bem robusto e que paga ótimos dividendos para os seus cotistas. E como a gente falou, o KNRI ele é um fundo híbrido que tem no seu portfólio ali investimentos em galpões logísticos e em escritórios comerciais. E o portfólio hoje do KNRI está composto por cerca de 19 imóveis distribuídos aí em 3 estados do nosso país. Então aí o KNRI 11, um excelente fundo da nossa Bolsa de Valores, um fundo híbrido, com bons números, com bons indicadores, paga bons dividendos para os seus cotistas, é a primeira opção de primeiro bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. E a segunda opção de segundo bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje é exatamente o XPML11, o XPML que é um fundo aí do setor do segmento de shopping center, um fundo que tem sua cota hoje sendo negociado na casa de R$ 120, então também um fundo bem acessível para você começar a investir. E falando um pouquinho sobre os números, o XPML ele distribuiu no último mês pouco mais de 90 centavos em dividendos por cota para o seu cotista, para o seu investidor, tem no seu patrimônio líquido hoje cerca de 3,4 bilhões de reais, então também um fundo com um ótimo patrimônio, com um número bem robusto, então é um fundo bem forte, bem sólido da nossa Bolsa de Valores. E falando sobre os dividendos do XPML11, ele é um fundo que nos últimos 12 meses pagou cerca de 8% em dividendos para os seus cotistas, para os seus investidores, então também é um fundo que paga bons proventos, bons dividendos para os seus investidores. E analisando o portfólio desse fundo, do XPML11, como nós comentamos, ele é um fundo do segmento de shopping center, ou seja, ele investe o seu patrimônio, investe o seu portfólio em shopping center, e ele tem hoje no seu patrimônio, tem hoje na sua carteira, cerca de 15 imóveis, 15 shopping center, distribuídos em 7 estados do nosso país. Então aí, XPML11 é uma outra boa opção de um outro bom fundo imobiliário, esse aqui do segmento de shopping center, para você analisar, para você estudar e possivelmente fazer o seu investimento nessa classe de ativos. E a nossa última opção, e esse um dos melhores fundos, um dos melhores setores, um dos melhores segmentos
para você que está iniciando a sua caminhada no mercado financeiro, está iniciando a sua caminhada mais especificamente na classe dos fundos imobiliários, a nossa última opção é exatamente o BCFF11, e o BCFF11 ele é um fundo de fundos, ou seja, um fundo imobiliário que investe em outros fundos de outros setores, de outros segmentos. Então aí, um fundo como o BCFF, um fundo de fundos, como é o setor, como é o segmento desse fundo, ele te permite se expor a diversos setores, a diversos segmentos de outros fundos imobiliários por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial e um investimento mais seguro, até porque você vai estar fazendo essa diversificação por meio de um fundo de investimento, por meio de um gestor, por meio de um administrador profissional desse fundo. E aí o BCFF11, esse fundo de fundos, ele tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$ 9,00, então é um fundo extremamente acessível e bem barato para você iniciar os seus investimentos nessa classe de ativos. E falando um pouquinho sobre os números do BCFF11, ele distribuiu no último mês cerca de 7 centavos em dividendos, em proventos para os seus cotistas, e tem no seu patrimônio líquido hoje cerca de R$ 2 bilhões, então também é um fundo bem robusto, bem sólido, com bons números da nossa bolsa de valores. E falando um pouquinho sobre a parte do dividend yield, a parte ali de distribuição de lucros desse fundo de investimento, ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses, acumulado aí de pouco mais de 9,20%, então é um fundo que paga bons proventos, paga bons dividendos para os seus investidores, para os seus cotistas. Então esses aí eram os 3 bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários que eu investiria hoje se eu estivesse começando a investir na nossa bolsa de valores, certo? Claro, como eu falei, isso não é uma recomendação de compra ou de venda desses ativos, certo? Você precisa, antes de você investir, analisar, estudar os números, estudar os indicadores e ver se esse investimento, ver se esses ativos fazem sentido para você, de acordo com a sua análise e de acordo com o seu perfil de investidor. Então é isso, essas são as boas opções de bons fundos imobiliários, de uma gama de boas opções de fundos que existem na nossa bolsa de valores, certo? Então, são 3 exemplos aí para você começar a sua análise, começar a sua caminhada, para você que quer começar os seus investimentos nessa classe, na classe aí dos fundos imobiliários, bons ativos de renda variável negociados na nossa bolsa de valores. Então, no mais, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo bem objetivo, bem resumido, para falar sobre essa classe dos fundos imobiliários, certo? E, no mais, se você gostou, eu te peço novamente para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui, e eu te vejo no próximo vídeo hoje na próxima semana. Valeu!